Você já ouviu falar de alguém que conseguiu virar realeza só com uma mentira? Não uma mentira qualquer, mas uma performance tão convincente que enganou juízes, linguistas, jornalistas e até a elite britânica. Imagine entrar em uma cidade sem passado, sem identidade, falando uma língua que ninguém entende e sair de lá tratada como uma princesa estrangeira. Essa não é uma história de novela nem de cinema. Isso realmente aconteceu. Uma mulher comum, sem posses, sem sobrenome nobre, reescreveu o próprio destino com nada além de carisma, ousadia e muita criatividade. Prepare-se para conhecer Mary Baker, a mulher que se transformou na lendária princesa Caraboo e enganou uma nação inteira em pleno século XIX. O que ela fez vai desafiar tudo o que você acredita sobre verdade, mentira e poder de persuasão. Antes de continuar, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E agora, bora pro vídeo. Imagine a seguinte cena. Um vilarejo pacato na Inglaterra do século XIX. As pessoas vivem suas rotinas simples, andando por estradas de terra, cuidando de seus afazeres, quando de repente uma mulher misteriosa aparece, caminhando sozinha, com roupas exóticas, falando uma língua completamente desconhecida, sem documentos, sem bagagem, sem passado. Ela não falava uma palavra de inglês e tudo o que saía de sua boca parecia vindo de um mundo distante. Quando questionada, ela se apresentava com um nome intrigante, Princesa Caraboo. E foi assim que Mary Baker, uma jovem sem posses, nascida numa família modesta, conseguiu enganar toda uma cidade, convencendo até mesmo a elite britânica de que era uma princesa estrangeira, exilada de sua terra natal, após ser capturada por piratas. Prepare-se, porque essa é uma das histórias mais bizarras, curiosas e engenhosas do século XIX. Tudo começa em 1817, na cidade de Almondsbury, perto de Bristol, no sudoeste da Inglaterra. Um sapateiro caminhava pelas redondezas quando viu uma mulher visivelmente confusa, com roupas incomuns e aparência orientalizada. Ela gesticulava muito, falava de maneira estranha e parecia exausta. Sem saber o que fazer, ele a levou até a casa de Samuel Worrall, o juiz local. Lá, ela continuou falando sua língua misteriosa, desenhando símbolos estranhos e mantendo uma postura altiva, quase como se esperasse ser tratada como realeza. A senhora Worrall ficou fascinada. Aquela jovem tinha algo de magnético, algo diferente. Era como se estivesse mesmo diante de uma princesa perdida. E ao invés de duvidar da história, ela decidiu acolhê-la. Afinal, quem seria tão ousada a ponto de inventar uma mentira dessas, ainda mais naquela época? Nas semanas seguintes, a suposta princesa passou a ser tratada como uma convidada de honra. Deram-lhe roupas limpas, comida, hospedagem e começaram até a tentar decifrar sua origem. Um intérprete foi chamado e disse reconhecer algumas palavras que pareciam se assemelhar ao dialeto malaio. Segundo ele, a mulher alegava ter vindo da ilha de Javaçu, um lugar que ninguém conseguia localizar nos mapas da época, mas que todos aceitaram como real por pura curiosidade ou empolgação. Ela contou que era filha de um imperador, raptada por piratas e levada por mares desconhecidos até conseguir fugir. Era uma narrativa cinematográfica, e quanto mais contava, mais cativava. Ela escrevia símbolos estranhos, fazia orações coreografadas, com movimentos teatrais, e num toque final de autenticidade, recusava comer carne e bebia apenas água. O boato sobre a princesa estrangeira se espalhou como fogo. Jornais começaram a publicar matérias, a sociedade local estava encantada e visitas passaram a ser frequentes. Todos queriam ver de perto a tal princesa Caraboo. Alguns a tratavam com desconfiança, claro, mas muitos outros viam nela um toque exótico, um sopro de aventura em meio à vida monótona da província. Ela tinha uma presença magnética, seu olhar penetrante, os gestos refinados, a delicadeza nos modos e, mais do que tudo, a convicção. Mary, ou melhor, Caraboo, acreditava tanto em sua personagem que era impossível não se deixar levar pela fantasia.
A jovem, que até pouco tempo era invisível aos olhos da sociedade, agora se tornava o centro das atenções. E por algum tempo viveu como realeza. Mas como toda boa farsa, a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E nesse caso, foi uma dona de hospedaria, chamada Mrs. Neal, quem resolveu o mistério. Ao ver o rosto da princesa estampado nos jornais, ela a reconheceu imediatamente. Era Mary Baker, uma jovem comum, filha de um sapateiro, nascida em Witheridge, Devon. Mary já havia trabalhado como criada, babá e até mendigado pelas ruas. Tinha histórico de andar pelas cidades, inventando histórias e nomes diferentes. Era criativa, sim, e talvez até um pouco instável, mas com um talento nato para a atuação. Quando a verdade veio à tona, a sociedade ficou em choque. Os Worrell se sentiram humilhados. A imprensa, que antes a exaltava, virou o tom para escárnio. Como uma farsante havia conseguido enganar tantos, como ninguém desconfiou antes. Curiosamente, mesmo depois da revelação, Mary não foi presa. Talvez porque sua mentira fosse inofensiva. Talvez porque muitos, no fundo, tivessem gostado da farsa. A princesa Caraboo já havia virado parte da cultura local. Um editor de jornal chegou a publicar um livro sobre sua história e ela até posou para retratos. A figura de Caraboo virou um ícone e Mary, por um tempo, conseguiu viver dessa fama. Tentou até a sorte nos Estados Unidos, apresentando-se como uma curiosidade exótica em pequenos espetáculos. Mas o sucesso foi passageiro. Sem a ilusão, sem a surpresa, ela voltava a ser apenas Mary Baker. Com o tempo, caiu no anonimato e voltou a viver uma vida simples. Trabalhou como vendedora de ventosas para sangrias, um método medicinal da época, e morreu aos 75 anos, em relativa obscuridade. O mais curioso de toda essa história não é apenas o fato de ela ter conseguido enganar tanta gente. É o que isso revela sobre a época e sobre as pessoas. No século XIX, o mundo estava se abrindo. Viagens ao Oriente, descobertas coloniais, línguas desconhecidas e costumes exóticos fascinavam a Europa. Havia uma ânsia por novidade, por contato com o estranho, com o misterioso. E Mary, de alguma forma, encarnou esse desejo. Ela deu àquelas pessoas o que elas queriam ver. Um espetáculo, uma narrativa de aventura, um toque de magia numa rotina previsível. A farsa da princesa Caraboo funcionou não só por causa da genialidade de Mary, mas porque todos queriam que ela fosse real. E talvez seja por isso que a história de Mary Baker ainda nos fascine tanto. Ela não foi uma criminosa, nem uma vilã. Foi uma mulher que ousou sonhar alto demais, ou interpretar bem demais, num mundo que nunca deu muita chance para quem nascia na base da pirâmide. Criou uma personagem tão convincente que por um breve momento viveu o que sempre sonhou, ser alguém que as pessoas ouviam, respeitavam e admiravam. É impossível não pensar em como ela teria se saído hoje, em plena era da internet, dos virais e dos influencers. Talvez tivesse milhões de seguidores, talvez uma série na Netflix, talvez um documentário premiado. O que importa é que Mary nos deixou uma história real que parece inventada. Um conto de fadas às avessas. A garota pobre que, sem mágica, sem coroa e sem sangue azul, virou princesa apenas com criatividade, coragem e cara de pau. E no fim das contas, não é esse o tipo de história que o mundo ama contar? E essa foi a história inacreditável da princesa Caraboo. Ou melhor, de Mary Baker, a mulher que transformou uma mentira em espetáculo e deixou a Inglaterra inteira de queixo caído. Se você gostou dessa história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Histórias que o Mundo Conta e ativar o sininho para não perder nenhum mistério como esse. Aqui, toda semana, você descobre as narrativas mais bizarras, curiosas e fascinantes que a humanidade já viveu. Compartilhe esse vídeo com alguém que ama histórias reais que parecem ficção e deixe nos comentários o que você faria se cruzasse com uma princesa perdida hoje. A gente se vê no próximo episódio.